dia. Na semana passada, a Vara de Interesses de Difusos e Coletivos mandou retirar cerca de 240 moradores da Península do Ipaz. Mandou até usar a força policial se preciso, porque com certeza eles não iriam querer deixar o lugar onde eles moravam há tanto tempo. Mas por que essa decisão foi tomada? É sobre esse e outros assuntos que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo, tomar café também para falar sobre isso, foi o doutor Douglas de Melo Martins, que é o juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos. Bom dia. Bom dia, Helder. É sempre um prazer vir aqui dialogar contigo. E é sempre um prazer recebê-lo aqui para a gente conversar sobre assuntos. Nem sempre os assuntos são muito agradáveis, né? Mas é sempre bom a gente conversar, como esse, por exemplo. Por que essas famílias vão ser retiradas dessa Península do Ipaz? Eu achei esse nome bonito, doutor Douglas. Sim. O nome é bonito, Helder, mas lamentavelmente o local não é. Nem sempre as decisões judiciais, na verdade a maioria das minhas decisões judiciais, elas desagradam muitas pessoas. Mas não faz parte, não é para prejudicar essas pessoas, não é para causar dano a essas pessoas, porque eu não determinei só que elas fossem retiradas de lá. Eu determinei também que elas fossem incluídas em aluguel social, que fosse feito um estudo social para avaliar a condição de cada uma delas, que o município encontrasse um local adequado para cada uma delas, aqueles que possam ir para casa de familiares, aqueles que precisem ir para um abrigo municipal, que seja doado a eles também cestas básicas. Mas uma coisa é certa, ficar naquele local é que elas não podem, porque é um local improvisado, uma construção inacabada. Estava sendo construído esse condomínio com um nome bonito, pomposo até. Pomposo, bem pomposo. Península do Ipaz. Mas ele tem uma análise, foi feita uma avaliação por engenheiros, informando que esses prédios podem cair a qualquer momento. São prédios no Complexo do Rio Anil, não é isso? Exatamente. Na área do Rio Anil? Na área do Complexo do Rio Anil, o que ocorre? Iniciaram a construção, mas não concluíram. Ficou aquele elefante branco. Aquela está construção. O esqueleto do prédio. Está o esqueleto do prédio. E está sendo ocupado. E está sendo ocupado. Entendi. Como as estruturas estão expostas, inclusive expostas à chuva, a Defesa Civil, os órgãos técnicos chegaram à conclusão de que ela pode cair a qualquer momento. E nós não podemos aqui deixar que aconteça em São Luís algo que tem acontecido em várias outras capitais do país. Nós tivemos a notícia recente, notícia nacional inclusive, de um prédio que estava em precárias condições em Fortaleza, caiu e matou muitas pessoas. A mesma coisa aconteceu em Vitória, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro teve aquela tragédia. Tragédia também de situação de prédios que podiam cair. E o sistema de justiça aqui do Maranhão não pode funcionar da mesma forma como tem funcionado em alguns outros lugares, em que primeiro acontece a tragédia, as pessoas morrem e depois é que nós chegamos para punir ou responsabilizar eventualmente quem se omitiu ou deixou de fazer alguma coisa ou fez alguma coisa errada para resultar naquela morte das pessoas. O ideal... Aí, o bem mais precioso já foi. Exatamente, vão que é a vida. Reparar bens materiais, no caso, não é? Realmente tem que ir na frente. Tem que chegar antes. Nós não é que não deva indenizar pela vida de pessoas que eventualmente morram nesses acidentes, mas o melhor é não deixar que a tragédia aconteça, porque por maior que seja o valor de eventual indenização pela morte dessas pessoas, nada vai pagar a vida da pessoa e nem trazê-la de volta. Nem mesmo a punição de eventuais gestores por não ter concluído aquela obra, por ter deixado aquela obra inacabada e assim criar as condições para que aquela ocupação ocorresse. Eu sei que essas 200 e tantas famílias, quase 250 famílias, certamente vão ficar muito chateadas, porque é um outro direito, uma ponderação de direitos que o juiz faz. E o direito à moradia delas? Pois é, eles vão alegar isso, normalmente a gente vê isso, eles vão alegar a falta de moradia, não tem para onde ir, aí a gente entra num problema social. Porque no momento em que você tira as pessoas de lá, você determina a retirada das pessoas de lá, você é como, na visão delas, está deixando esse moradia, está deixando ao relento. Mas o aluguel social não dá para pagar uma casa, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Como é que vocês lidam com esse processo assim no dia a dia? É uma coisa que tem que fazer, mas é uma coisa muito chata, que vai afetar a vida de quase 250 pessoas. Como é que é isso aí?
É muito difícil, é um sofrimento fazer isso. Eu não fico feliz de proferir uma decisão como essa. É uma decisão infeliz, é uma decisão ruim, porque eu fico imaginando, pessoas pobres, não tem para onde ir, mas eu digo, aqui você não pode ficar. Pois é. É uma tragédia. Aí mas diz, eu não tenho para onde ir, mas você diz, não, aqui também não pode ficar. Aqui também não pode ficar. E esse é um dilema que, lamentavelmente, alguém tem que assumir a responsabilidade de fazer alguma coisa. Porque pior é deixar que 200 pessoas morram. Então, o que o juiz faz em uma situação como essa? O que faz, Tem que encontrar um meio termo, que é o que eu tento fazer o tempo inteiro nos meus processos na Vara de Interesses Difusos e Coletivos. Tudo bem, eu vou determinar que eles sejam retirados, mas eu também determino que a Prefeitura de São Luís faça a doação das cestas básicas, providencie a estrutura para a remoção dessas pessoas, veículos, por exemplo, inclua em aluguel social aquelas que se enquadrem dentro dos programas de assistência social para ter o aluguel social, recebam cestas básicas, mas o que elas depois vêm e me dizem? Mas o aluguel social, o valor é baixo, como você mesmo já disse, além de ser baixo, falha, atrasa. Eu queria só aproveitar para aumentar sua culpa. Uma maldadezinha da manhã. Porque a retirada é imediata. Depois que é proferida a sentença, é mobilizado o sistema para fazer fazer o cumprimento dessa sentença. Ótimo, vai lá e retira. Mas a readequação, vamos dizer assim, dessas famílias em outro lugar, em outra estrutura, é imediata. Aí vocês acompanham como é que fica, porque para retirar é fácil. Tirou, tem que tirar, pronto, elas correm o risco de morrer naquele local. Ótimo, entendemos. Nós que estamos de fora, entendemos. Sim. Mas eles não entendem. E aí, para colocar esse pessoal de volta em um ambiente seguro, o aluguel social eu acho que é um processo complicado, demora a sair um pouquinho. A cesta básica é mais simples, mas você não pode comer no meio da rua. E aí, como é que... O pós-cumprimento da sentença, como é que é? A Prefeitura de São Luís tem a responsabilidade de sincronizar as coisas. Ela não pode simplesmente retirar, cumprindo a decisão. Vamos falar dessa sincronia no próximo bloco. Vou fazer um rápido intervalinho aqui. Nós vamos tomar um cafezinho, porque esse assunto é ruim mesmo, mas a gente volta para conversar. Um minutinho só. Já estamos de volta, eu estou conversando aqui com o juiz Douglas Martins sobre a retirada dos moradores da Península do Ipaze e a gente estava falando sobre como se dá essa sincronia entre a retirada deles, que é o cumprimento da sentença, e a colocação em outro lugar. É de responsabilidade da Prefeitura a partir de então, é isso? Exatamente. Precisa fazer parecido com o que nós fizemos com o Balança Mas Não Cai, o famoso Balança Mas Não Cai. Lembro. Eu queria, Elda, lembrar que não foi só este caso em que eu atuei lá na Vara de Interesses Difusos e Coletivos para evitar risco para a vida das pessoas, né? Risco de morte para as pessoas. Vejam que nós tínhamos aqui há quase 3 décadas o Balança Mas Não Cai ali no São Francisco. Quando comecei a fazer reportagem já tinha aquele prédio. Exatamente. E havia também um laudo do CREA informando que ele tinha um risco grave de cair. Situação parecida com essa também que ocorre hoje lá com a Península do Ipaze. O que ocorre? Era uma obra inacabada. A empresa começou a construir o Balança Mas Não Cai, faliu Verdade. e deixou lá abandonado. O esqueleto lá. Exatamente. Correndo o risco de cair, matar não só quem lá residia, porque muitas famílias também residiam no Balança Mas Não Cai, mas até quem passava por perto, no entorno. Inclusive há uma escola ali. Com muito esforço nós conseguimos, e lá nós conseguimos uma boa sincronização, que foi, primeiro nós incluímos as pessoas que lá estavam em aluguel social, depois no programa habitacional Minha Casa Minha Vida, saíram do aluguel social e foram para Minha Casa Minha Vida, e depois veio a demolição. Então o município... foi sendo feito, como a gente diz, de trás para frente. Exatamente, não foi logo demolindo. Foi um processo. Às vezes as pessoas ficam querendo que o juiz faça as coisas quase que
em um estalar de dedos, instantaneamente. E você faz muita injustiça quando assim age. Então, nesse caso, o que nós fizemos foi gradativo. Inclusão no aluguel social, inclusão no Minha Casa Minha Vida, demolição do Balança Mas Não Cai, ninguém morreu. Então, tudo resolvido. Até fizemos algo agora que não é habitacional, mas também por lá andam muitas pessoas, que é o terminal da integração da Praia Grande, que também havia um risco de cair, e nós determinamos que a interdição, as pessoas passaram por uma privação e estão passando até agora, porque o terminal tem 4 plataformas. Eu determinei a interdição de 2 e as pessoas tiveram que ficar concentradas em um espaço menor. Circulava em 4, passava a circular em 2, a mesma quantidade de pessoas, eu imagino. Com desconforto, com certeza. Para os passageiros, para todo mundo. Eu sei que causou um desconforto, mas pior era deixar que aquelas plataformas... Havia um laudo feito por um engenheiro dizendo que aquelas 2 plataformas não resistiriam às chuvas deste ano. Tanto que a decisão que eu proferi foi: a reforma precisa ser feita antes do período chuvoso. E assim aconteceu. Sincronizamos as coisas, as obras aconteceram, o desconforto também. E eu sei que a minha decisão causou um desconforto ao interditar metade do terminal e ainda está causando. Metade, né? Mas estou com a consciência tranquila de que ninguém morreu em São Luís. É até um fato interessante. Desde que estamos lá na Vara de Interesses Difusos e Coletivos, nós já tivemos, e você mesmo e a imprensa daqui já noticiou várias vezes, morte de pessoas em áreas de risco aqui em São Luís, inclusive no Sacavém. Sacavém, ali de uma área bem... A última parece que morreram 4 pessoas. Mas depois que a Vara de Interesses Difusos está funcionando, nunca mais morreu ninguém. E um dos motivos é esse. As medidas são impopulares até porque elas atingem, como é uma vara de interesses difusos e coletivos, ela atinge um número muito grande de pessoas. E a insatisfação, que era de 1, ela é repercutida por exemplo, aqui no caso, 250 pessoas reclamando da mesma coisa, não é? Mas é necessário, não tem jeito. Eu prefiro que elas fiquem com raiva do juiz. E vivas, do que seus familiares chorando e aí falando da omissão de todos. Omissão do poder, né? Então nós que ocupamos essas funções, e juiz não pode se omitir disso, de proferir decisões, mesmo que sejam impopulares, antipáticas, assim, e mesmo assim precisam ser proferidas. É um ato de responsabilidade. O juiz, ele tem uma legitimidade diferente dos outros. É um poder, o poder judiciário. Vamos esquentar nosso café para continuar falando desse assunto assim tão... Obrigado. Por sinal, esse café está maravilhoso. Então vamos continuar tomando. Óbvio, as frutas também. Né? Não são cenográficas, a gente pode comer. Não. Esse melão está uma delícia. Gente, é só um parêntesezinho alegre nessa conversa nossa, que não é um assunto muito bonito de se tratar de manhã. O assunto é ruim, mas o café é maravilhoso. O café é maravilhoso, pronto. E a companhia também. Obrigada. Então, as decisões, elas são difíceis, mas o Poder Judiciário, ele tem uma legitimidade diferente dos outros poderes. Nós temos o Poder Legislativo, nós temos o Poder Executivo, e eles têm a legitimidade popular. Eles são eleitos pelo povo. É verdade, Eles são eleitos pelo povo, eles precisam buscar. Não. E o judiciário não. Eu não tive voto de ninguém para ser juiz. Eu só tive que estudar bastante para passar em um concurso público dificílimo. Mas como é que o juiz consegue a legitimidade, já que ninguém me escolheu para ocupar esse cargo? É por decidir de forma fundamentada, isso está na Constituição, impondo aos juízes. A nossa legitimidade está na fundamentação das nossas decisões e no entendimento que as pessoas têm dela. É por isso que é tão necessário, eu fico tão grato quando você me possibilita vir aqui explicar. Eu tomo uma decisão antipática, tenho uma legitimidade e até alguma segurança no cargo, porque os juízes são vitalícios no cargo, inamovíveis no cargo. Ninguém pode de lá me tirar se eu não tiver uma falta disciplinar. Você não teve a legitimidade popular, mas teve a legitimidade de um concurso público, é isso, né? É o concurso público e a fundamentação adequada das decisões. Que isso está na Constituição, essa isso fundamentação. Está na Constituição. E essa fundamentação hoje, Elda, ela vai além do que era no passado.
No passado, nós publicávamos as nossas decisões, fundamentávamos nossas decisões, eram publicadas no Diário da Justiça e ninguém tomava conhecimento ou entendia. Entendi. Hoje existem programas como o seu, aqui na TV Assembleia, e outros espaços que nos ajudam nesse processo de legitimação. Por mais que as pessoas fiquem odiando porque você toma uma decisão antipática, por outro lado, essas pessoas ao menos entendem mais ou menos qual é a intenção do juiz. Quer dizer, você tem a oportunidade de explicar por que aquela decisão foi tomada. Não é simplesmente para retirar as pessoas dali. Você está preocupado com a vida das pessoas, e que é uma responsabilidade do Estado, essa garantia, né? Sim. Tem garantia de direito à moradia? Tem, claro. Mas tem muito mais direito à vida. A vida é uma ponderação de direitos que o juiz precisa fazer em muitas decisões. Não é a negação do direito à moradia ao decidir que de lá elas precisam ser retiradas. É uma afirmação do direito à vida, tal como ocorreu no terminal da integração, em que as pessoas estão em uma situação de desconforto e reclamando, mas estão vivas. Tal como aconteceu no Balança Mas Não Cai, que as pessoas preferiam estar morando ali na área do São Francisco. Sim, natural. Né? É natural, a gente entende, né? Mas elas precisaram ser retiradas para um programa habitacional mais distante, mas estão vivas. Isso é que importa. Por que na Península, na Península do Ipaz, não vamos falar só em Península, porque tem outra uma área nobre de São Luís com esse nome. Por que o pessoal da Península do Ipaz não deu tempo de passar por esse mesmo processo de fazer pedaço por pedaço, como foi feito no Balança Mas Não Cai? A Procura do Seguro Social, o manejamento para outro local, até que viesse a ordem de sair todo mundo? Na própria decisão, dá tempo. O que eu fiz foi concentrar as coisas. É bom lembrar que nós estamos no período de chuvas em São Luís. Bastante, né? Bem diferenciado esse ano. De chuvas intensas. E aqui e acolá, aqui em São Luís, vem um dilúvio gigantesco que esse prédio pode cair. O que eu fiz no Balança Mas Não Cai, eu proferi decisões separadas em processos diferentes. Primeiro veio o processo pedido pela Defensoria Pública para incluir as pessoas no aluguel social. Eu julguei primeiro esse e mandei incluir no aluguel social e no Minha Casa Minha Vida. Depois foi que eu julguei o processo mandando retirar as pessoas e demolir. Isso eu queria saber. Não deu para fazer assim agora? Eu fiz assim agora também. Então Só que eu fiz no próximo bloco? Perfeito. Pode ser? De novo um rápido intervalinho aqui, só para a gente tomar água dessa vez. E a gente volta já para continuar conversando. É só um minutinho. Já estamos de volta para o nosso último bloco de conversa aqui com o juiz Douglas Martins, e a gente está falando dessa retirada, e eu fiquei confusa sem saber se está sendo realizado o mesmo processo que foi realizado no Balança Mas Não Cai. Você está dizendo que foi? Foi um pouco diferente, mas com a mesma intenção. No Balança Mas Não Cai, a Defensoria Pública propôs uma ação pedindo que as pessoas fossem incluídas em programa habitacional e também no aluguel social antes. Então eu julguei primeiro esse processo, movido pela Defensoria Pública, para a inclusão das pessoas no programa habitacional. Aconteceu parecido com as pessoas também que moravam ali embaixo da ponte do São Francisco. Sim. Também eu primeiro determinei que elas fossem incluídas em um programa habitacional. E antes da retirada lá daquelas pequenos casebres abaixo da ponte do São Francisco. Nesse caso da Península do Ipaz, só há um processo. E eu tentei concentrar tudo em um processo só, em função da urgência do período chuvoso. Isso. A chuva precipitou um pouquinho as coisas. Precipitou um pouco as coisas. Mesmo assim, eu tentei dar uma solução salomônica para tentar dar o resultado final seja igual ao do Balança Mas Não Cai. Porque na própria decisão em que eu determinei a retirada das pessoas, eu determinei que antes elas sejam submetidas todas a uma avaliação social pela Secretaria de Assistência Social e incluídas no aluguel social, recebam cestas básicas, inclusão dos programas habitacionais e a retirada de lá. De tal forma que agora ficou sob a responsabilidade da Prefeitura de São Luís sincronizar as coisas, de tal forma que não seja pura e simplesmente
retirar as pessoas de lá. Então, deixa eu ver se eu entendi. Elas não vão ser retiradas imediatamente. Elas precisam passar por esse processo de inclusão nos programas habitacionais, o aluguel social, ou o que quer que seja, de forma que elas tenham lugar para ir quando for necessário sair de lá. Porque tem um prazo também para sair, não tem? Sim. Eu não disse assim, 5 dias, 3 dias. Eu determinei que sejam retiradas com urgência em função do período chuvoso. E quem vai executar, que no caso é a Prefeitura de São Luís, ela precisa fazer isso de forma racional. Tem que ter uma certa rapidez, porque nós já estamos no período chuvoso. Pois é, isso que eu ia perguntar. Exatamente. Não tem prazo. Quer dizer, tem as tarefas a cumprir, vamos dizer assim. Tem os E deveres de casa para fazer. Tem a ordem para fazer o dever de casa para chegar naquele local. Mas não tem a data. Não. O período chuvoso, de alguma forma, ele vai influenciar com certeza. Sim. Se não houver um cumprimento em tempo hábil, pode haver uma nova intervenção da vara? Pode, sempre é possível que tenha nova atuação quando aquilo que é decidido não é cumprido. É importante lembrar, nós já estamos nos aproximando do mês de abril, que é o período do dilúvio em São Luís. Se bem que o dilúvio começou lá em janeiro mesmo. É verdade, as chuvas, mas elas se intensificam. Mais intensas a partir, final de março. Final de março, abril, a coisa fica mais forte aqui em São Luís. Então, a ideia é que seja feita com uma certa rapidez, mas com ponderação. A decisão precisa ser cumprida com ponderação. E a ponderação envolve aí esse estudo social que precisa ser feito pelas SENCAS, que é a Secretaria de Assistência Social do município, que tem os seus psicólogos, assistentes sociais, para fazer esse estudo necessário e encontre o meio termo. Mas também levando em conta a urgência do assunto, porque não pode demorar tanto ao ponto. Isso é mais ou menos um mês. Eu espero que nesse prazo. Nós estamos no mês de março, né? Então a gente tem um mês ainda para trabalharem essa situação toda, para chegar a um resultado mais equilibrado, ou menos feliz para todas essas famílias. Porque a gente entende o lado do juiz, que é preciso tomar a decisão para que preserve as vidas, e entende o lado da população que precisa de uma... Ninguém vai morar ali porque quer, imagino, né? Morar porque tem outra opção. É verdade. E aí fica os dois lados com razão, os dois lados sem razão, e a gente sem saber por quem que a gente torce. E a solução justa está na virtude, no sentido aristotélico da palavra, né? Que é encontrar o ponto de equilíbrio. A virtude está no equilíbrio. E o equilíbrio aí está em garantir que as pessoas de lá sejam retiradas, porque há estudos dizendo que pode cair, sem causar transtorno demais para essas pessoas. Então, esse ponto de equilíbrio... É aquela coisa, você pode balançar, só não pode cair. Que não caia. Nesse é difícil balançar, mas não cai, estava bem inserido aí, né? É verdade. Existe a possibilidade de decisões idênticas assim em outros pontos da cidade? Inclusive existem muitas. Há vários interesses difusos, como o direito à vida é um direito difuso. Nós atuamos lá em vários casos semelhantes. Eu posso lembrar aqui as pessoas bem rapidamente como nós temos evitado tragédias aqui em São Luís. Essa decisão da Península do Ipaz é a mais recente, mas antes dela houve a decisão em relação ao terminal rodoviário, não só... Ah, mas ali a coisa ia cair mesmo. Sim, as estruturas de ferro estavam já gravíssima e houve uma decisão e ao final até um acordo para que fossem realizadas as obras e elas estão acontecendo. O terminal da Praia Grande, que nós já nos referimos aqui no bloco anterior. O caso do próprio Sacavém, que é um local que todo ano é área de risco. Houve uma determinação que o município retirasse aquelas pessoas que estão em uma situação em encostas que o risco é muito grave e não tem como resolver, mas também realizar obras de contenção. Porque ali as casinhas ficavam, era o Espírito Santo segurando só, né? Porque não tinha nada embaixo segurando as casas. Nesse caso já foi resolvido? Foi resolvido parcialmente. Fizeram a demolição de uma casa que estava quase caindo e fizeram algumas obras de contenção que os moradores estão reclamando que é insuficiente, mas alguma coisa foi feita. Já foi feita, né? Então não foi cumprido integralmente, mas já foi cumprida uma parte, e essa parte cumprida já surtiu algum efeito positivo. Então, as coisas estão andando. E aqueles que foram retirados das casas,
lá na área do Sacavém foram incluídos no programa para recebimento do aluguel social. Isso. Então eles reclamam dos valores, eles reclamam dos atrasos. Claro, vão reclamar, todo mundo vai reclamar sempre. Eu né? recebo mensagens quase que diariamente no Instagram de pessoas de lá reclamando, olha, atrasou e tal, mas ninguém morreu. E recebe. Atrasou, mas estão recebendo, recebe. Estão em outro lugar seguro. Isso é que interessa, no caso, é essa a função da vara de interesses difusos e coletivos. Né? Que se chega a um final feliz, mesmo que isso cause desagrado. Transtorno. Insulto, o senhor recebe, sim, quando uma situação dessa assim é tomada? Recebo. Infelizmente, nem todas as pessoas compreendem essas decisões, ficam muito chateadas. E aqui e acolá eu recebo algum tipo de insulto, provocação, ofensa e até ameaça. O senhor lida bem com essa situação? Eu lido bem com isso, eu fico tranquilo, não é algo que me deixe apavorado, mas a mais recente, até uma ameaça de morte recebi por conta de uma decisão. Não, aí já fica complicado um pouquinho, né? Neste caso, quando é só a crítica, nós vivemos em um país e que felizmente nós temos liberdade de imprensa e liberdade de manifestação. Então todas as críticas que eu recebo, até algumas ofensas, todas eu tolero. A ameaça de morte, não. Essa eu pedi a abertura de inquérito policial e pedi que a pessoa seja investigada e seja responsabilizada pela ameaça que fez, porque foi uma tentativa de me constranger a não intimidar para não decidir determinado assunto. Eu proferi uma decisão relativa a direito de pessoas com deficiência, para a inclusão dessas pessoas em um determinado órgão. Isso desagradou as pessoas desse órgão e eu fui ameaçado de morte por uma pessoa específica. Mas essa pessoa, eu espero, seja responsabilizada por isso. Então, quanto aos outros que só me criticam, está tudo bem. Tranquilo. A sensação do dever cumprido é bem maior do que essas provocações, vamos dizer Perfeito. assim. Esse mal-estar causado pelas gracinhas feitas no Instagram. A rede social tem isso também, né? Tem, as pessoas... Ao mesmo tempo que serve para divulgar, para difundir tudo que a gente quer, serve para trazer de volta uma opção de coisas que a gente não quer também, né? É verdade. Aí, é verdade. Vamos lá para aquele ponto de equilíbrio. É o equilíbrio no sentido lá da ética Nicômacos, das pessoas encontrarem um meio termo. E esse meio termo, às vezes, desagrada aos dois lados. Desagrada aos dois lados. A gente tem que filtrar, tem que saber o que é bom, o que é ruim, e saber também que a internet não é terra de ninguém, que a gente pode fazer tudo, mas não deve fazer tudo. Decisões judiciais não dizem que não são para ser criticadas nem comentadas, são para ser cumpridas. E na maioria das vezes, como é esse caso aqui que a gente está falando, esses casos que a gente já falou, são mesmo para o interesse coletivo de todo mundo. É evitar que todo mundo perca o bem mais precioso, a vida. A casa pode ir, a vida deve ficar. É mais ou menos assim. E a crítica ela é sempre bem-vinda. Tranquilo, lido maravilhosamente com isso. Isso é bom, quando a gente não se irrita com as críticas, né? A gente se acostuma com elogio, quando vê uma crítica, a gente tende a reagir de modo diferente, mas é assim mesmo, faz parte da nossa profissão. É igual a nossa, a gente recebe muito elogio, mas muita crítica, aí a gente quer filtrar só a coisa boa, aí não rola. É verdade. Mas, doutor Douglas de Melo Martins, chamando certinho agora, Sim. Muito obrigado por essa conversa, por compartilhar com a gente todas essas informações. E sempre que a gente tiver coisa nova para vir conversar aqui com a gente, tem café e conversa sempre. Eu é que agradeço. Você é maravilhosa, o programa é maravilhoso. Aqui na TV Assembleia eu me sinto muito bem, porque aqui nós conseguimos explicar bem as coisas. Então, volte sempre, a casa é sua. Muito obrigado. Bom dia para você. Bom dia para você aí do outro lado. Sabe, essa conversa fica toda à sua disposição no nosso site. Você acessa a hora que você quiser. E o site eu te digo todo dia, mas eu vou dizer de novo. aer.ma.leg.br/TV. Lá nosso conteúdo tá todo bonitinho, prontinho para você. Mas só para você não esquecer, todo dia, 8h30, eu tô aqui te esperando, tá? Tchau.